Vinho do Porto. O vinho do Porto é um vinho licoroso, produzido na região do Douro, sob condições peculiares derivadas de fatores naturais e humanos. Quais variedades de uvas são tradicionalmente utilizadas na produção do vinho do Porto? Vinho tinto. Touriga franca, tinta roriz, tinta barroca. Touriga nacional e tinto cão. Vinho branco. Cercial, folgazão, verdelho, malvasia, rabigato, viozinho e golveio. Cada uma dessas uvas contribui com características específicas ao vinho, resultando em um perfil aromático de sabor complexo e harmonioso. O vinho do Porto é produzido a cerca de 100 quilômetros a leste da cidade do Porto. Lamego, São João da Pesqueira, Régua e Pinhão são os principais centros de produção, mas algumas das melhores vinhas ficam na zona mais a leste. O vinho do Porto pode ser apreciado de diversas formas, seja como aperitivo, sobremesa ou acompanhamento de refeições. É um vinho versátil, com diferentes tipos adequados para cada ocasião e paladar. Formas de servir e apreciar o vinho do Porto. Aperitivo. O vinho do Porto branco, mais leve, pode ser servido com azeitonas, amêndoas castanhas ou em coquetéis refrescantes. Com refeições. Pode acompanhar pratos principais, como carnes assadas, ou ser usado em molhos e sobremesas. Sobremesa. Idealmente, o vinho do Porto harmoniza bem com queijos, frutas secas, chocolate e sobremesas à base de frutas. Digestivo. Após as refeições, o vinho do Porto pode ser apreciado puro como um digestivo. Dicas para apreciar o vinho do Porto. Taça. Utilize taças pequenas, com bojo arredondado e pouca estreita, para concentrar os aromas e minimizar a sensação de álcool. Temperatura. A temperatura de serviço varia conforme o tipo de vinho, mas geralmente os brancos são servidos mais frescos e os tintos, em temperatura ambiente ou levemente resfriados. Harmonização. Explore diferentes combinações com queijos, frutas secas, chocolate e outros pratos, para descobrir as preferências. Tipos de vinho do Porto e suas harmonizações. Porto Branco. Ideal para aperitivos e coquetéis. Acompanha frutas, amêndoas e queijos leves. Porto Ruby. Jovem e frutado, combina com chocolate e sobremesas. Porto Taune. Envelhecido em barricas, harmoniza com frutas secas, nozes e queijos mais fortes. Porto Vintage. Encorpado complexo, ideal para queijos azuis e sobremesas à base de chocolate. Existem diferentes estilos de vinho do Porto, classificados por sua doçura. Vinho do Porto doce. É o tipo mais comum, onde a fermentação é interrompida antes que todo o açúcar seja consumido pelas leveduras, resultando em um vinho mais adocicado. Vinho do Porto meio seco. Um estilo intermediário, com menos açúcar residual que o doce, mas ainda com um toque adocicado. Vinho do Porto seco e extra seco. Estes são produzidos com fermentação mais completa, resultando em um vinho com menos açúcar residual e mais seco. Qual é o sabor do vinho do Porto? O sabor do vinho do Porto é geralmente descrito como doce e frutado, com notas de frutas secas, especiarias e madeira. Devido ao processo de envelhecimento, o teor alcoólico é mais elevado entre 19% e 22% do que outros tipos de vinho. A aguardente vinho é adicionada ao mosto em fermentação para interromper o processo e preservar o açúcar natural, resultando em um vinho com maior teor alcoólico doçura.